Perguntas que psicólogas devem realizar no primeiro atendimento clínico com a grávida. O meu nome é Rafaela Schiavo, sou psicóloga perinatal com pós-doutorado, autora de vários trabalhos sobre saúde mental materna e também autora de instrumentos que psicólogos perinatais podem utilizar. Aqui neste canal eu ajudo psicólogos a se tornarem requisitados seguros através do conhecimento em psicologia perinatal. Então vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho sobre quais são as perguntas que nós psicólogos devemos fazer no primeiro atendimento com a grávida. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que quando uma grávida chega no nosso consultório, nós não devemos dar parabéns. Eu sei que esse é um hábito comum, que quando alguém chega para nós e fala, estou grávida, nossa primeira reação é dar parabéns. Mas o fato é que dados estatísticos mostram que 55% das gestações que acontecem no Brasil não foram planejadas. Então, se mais da metade das gestações não foram planejadas, alegria, felicidade, plenitude e bem-estar provavelmente não é o que essa gestante está sentindo. Então, mesmo quando a gente não está no ambiente profissional, quando chega uma colega, um parente, alguém que a gente sabe que não estava planejando a gestação, fala que está grávida, dar os parabéns não é muito educado. Muito menos se chega uma cliente no nosso consultório, né, falando que está grávida, a gente dá parabéns, é totalmente inapropriado, tá? Principalmente porque se ela está gestante e procura pelo nosso atendimento, é porque algo não está bem ali com ela e muito provavelmente algo não está bem ali com ela por causa da gestação, tá? Então esse é o primeiro ponto já que eu deixo de dica aqui para quem vai atender na clínica gestantes. Então, quando essa mulher chega, nós precisamos, né, identificar o nome dela, o motivo da queixa. Nem sempre a cliente, ela vai saber trazer a queixa, né? Então, muitas pessoas não chegam pra gente e falam assim, eu vim aqui porque eu estou sentindo isso. Ela consegue trazer uma queixa perfeita ali. Muitas vezes nós vamos ter que prestar atenção em tudo que aquela mulher está dizendo para poder encontrar qual é a queixa, né? E é bom lembrar, gente, que quando nós vamos fazer psicoterapia, necessariamente nós precisamos identificar a queixa. Porque uma psicoterapia implica em um tratamento e quando essa pessoa ela atinge o objetivo do tratamento, ela tem a alta. E eu vejo muitos psicólogos atendendo sem ter ao certo o conhecimento de qual é a queixa. E aí fica difícil de você dar alta para aquele cliente, porque você não sabe quando você atingiu o objetivo. Você não sabe quando você atingiu o objetivo com aquela grávida, porque você não delimitou ali uma queixa. Então, outro ponto importante na hora que for atender a gestante, você precisa de uma queixa, entender qual é a queixa. O que motivou essa mulher a procurar pelo seu atendimento. Talvez você não consiga entender e delimitar essa queixa logo na primeira sessão. Então, a gente vai chamar de entrevista clínica inicial até as 5 primeiras sessões, tá? Essas 5 primeiras sessões, elas são em sessões investigativas, para que a gente consiga conhecer a história, conhecer a queixa, entender então e fazer um diagnóstico, traçar o objetivo da psicoterapia e também identificar aí o prognóstico diante das condições que a gente foi investigando e perguntando durante essas 5 sessões aproximadas, tá? Nessas 5 sessões, nós precisamos investigar alguns pontos importantes aí com a nossa cliente. Então, no primeiro dia, é importante, claro, que eu saiba o nome, que eu saiba a idade, se a gestação foi planejada ou não, mas eu preciso também liberar espaço para ela poder falar, né? E que a primeira sessão não seja um interrogatório, porque muitas dessas mulheres, elas chegam com uma necessidade muito alta de poderem ser ouvidas, né? De poder desabafar,
aliviar um pouco do estresse que elas estão sentindo. Então, muitas vezes, a primeira sessão, a gente não vai conseguir obter muita informação, fazer muitas perguntas, tá? Mas é importante que a gente também delimite com ela os dias que ela vai passar com você. Então, você vai dizer, olha, vai ser todas as segundas-feiras, às 5 horas da tarde, vai ser das 5 horas às 5h50. Se você chegar atrasada, esse tempo não vai ser contabilizado depois no final, porque nós vamos sempre encerrar às 5h50 a sessão. Então, se você chegar 15:05, vai terminar às 5h50. A forma de pagamento você pode fazer assim, assim, assado. O valor de cada sessão é esse, né? Se tiver falta, você paga se você não me avisar, mas se você me avisar com antecedência de tantas horas, né? A gente pode remarcar essa sessão. Então, o contrato também precisa ser feito nesse primeiro dia. Você não pode ficar deixando para fazer na próxima sessão, tá? É um outro detalhe que você já precisa trabalhar com a cliente aí nesta primeira sessão. Então, são poucas as investigações nesse sentido para a elaboração do diagnóstico e prognóstico em uma primeira sessão. Mas quando nós estamos falando das primeiras sessões, né, da entrevista clínica inicial, que pode durar até 5 sessões, algumas perguntas são extremamente importantes e a gente não pode deixar de fazer. Quais são elas? Entender, por exemplo, o contexto em que essa gestação está acontecendo. Essa mulher tem mais filhos? Esse é o primeiro filho? Ela teve aborto anterior a essa gestação? E se teve, quantos abortos foram? Como aconteceu esse aborto? O que ela sentiu? É importante você investigar o estado civil dela. É casada? É solteira? Divorciada? Viúva? A sexualidade é heterossexual, transexual, né, homoafetiva. Então, assim, é importante a gente também conhecer essas questões, tá? Trabalho, ela gosta ou não gosta da atividade ocupacional dela, né? Ela tem uma atividade ocupacional remunerada ou não? Como que é a relação dela com o parceiro ou com a parceira? Há quanto tempo estão juntos? Planejaram ou não planejaram essa gestação? A outra questão importante é entender a relação dessa cliente com os pais, tá? Como que é a relação dela com a mãe? Como é a relação dela com o pai? Geralmente, quando a gente vê uma relação muito boa, essa mulher vai apresentar problemas de saúde mental, porque muitas vezes ela vai ficar com dificuldades de ser uma mãe melhor do que a mãe dela foi, tá? Por exemplo. Se é uma relação muito ruim, isso vai trazer também maiores chances para ela apresentar problemas de saúde mental. Porque ela tem uma representação negativa de maternidade, ela não consegue dar para o outro aquilo que ela não recebeu. Então, entender a relação dela com as figuras parentais, pais e mães, é adotada, não é adotada, é um apego muito forte ou não, é brigas, a mãe prefere a outra irmã do que ela, a mãe abandonou ela e foi morar com o homem, deixou ela com a avó, não sei. Isso tudo faz parte da história dela. Importante que ela revive aí nesse período perinatal. Muito necessário ter essas informações. Então, são perguntas chaves que nós precisamos fazer. Sobre os sonhos dela. Ela realizou vários sonhos? Realizou poucos sonhos? Tem algum sonho que ela queria realizar e agora ela vai ter que adiar por conta dessa gestação? Quais são as representações sociais que ela tem de maternidade? Ela mais pensa positivo sobre maternidade ou ela tem mais pensamentos negativos sobre maternidade? São questões importantes. Outro fato que a gente investiga é a relação que ela tem com o parto. O que ela sabe sobre parto? Ela tem medo de parto? Não tem medo? O que ela sabe? Que histórias ela já ouviu sobre parto? Então, são questões que são fundamentais de serem realizadas aí
neste período de atendimento, né? Quando a gente está conhecendo a história da pessoa que chega para nós na clínica. Então, eu preciso identificar essa queixa e preciso fazer essas perguntas que vão me dar pistas de como eu devo depois trabalhar na psicoterapia com essa mulher. Inclusive, essas perguntas, elas vão dar noção, ser um norteador para a gente entender se essa mulher ela vai precisar de uma orientação ou se realmente vai precisar de psicoterapia. E se vai precisar de psicoterapia, se ela vai precisar de uma de curta duração, uma psicoterapia breve, por exemplo, ou se ela vai precisar de uma terapia de longa duração. Então, a história que ela traz também vai ajudar nisso. E a história que ela traz me permite identificar bons prognósticos ou prognósticos ruins em relação à psicoterapia. Então, essas são as principais perguntas que não pode faltar. Muitos de vocês devem estar pensando assim, tá, Rafa, eu anotei aqui as perguntas, mas o que eu faço com as respostas? O que você faz com as respostas, você vai aprender aqui no Instituto Mater Online, estudando mais a fundo a área de psicologia perinatal. Então, eu te convido já a assistir outros vídeos aqui deste canal, deixar os seus comentários, deixar as suas perguntas, que eu terei o maior prazer em vir aqui ler e responder você, ok? Quer saber mais sobre psicologia perinatal? Aqui é o lugar, fica aqui no Instituto Mater Online. Te espero num próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.